Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bastidores na Aviação. Meu nome é Hugo Oi, meu nome é Stephanie. e hoje, pessoal, a gente vai falar como o avião voa. Pessoal, mas antes de começar, Stephanie, vou te contar um segredo que você já sabe, mas eles não sabem. O nosso público, a nossa, entre aspas, audiência foi muito positiva no primeiro episódio, você sabia? Sabia, eu amei. Eu também O retorno amei. de vocês foi muito legal, galera. Muito construtivo. A gente encaminhou para várias pessoas que a gente conhecia e algumas até que não conheciam também acabaram encontrando o podcast. E a gente teve muito feedback legal, muito feedback legal. Tanto pessoas técnicas quanto pessoas entusiastas que falaram: Nossa, o podcast está realmente com uma linguagem muito fácil. Nossa, eu não sabia que tinha tudo isso no Radome. Ou até pessoas que já eram da aviação chegaram até mim e falaram: Nossa, tinha coisas ali que eu não sabia. Aproveitaram para fazer uma reciclagem. Aproveitaram para fazer uma reciclagem. Isso foi muito legal. Então a gente já vai começar o podcast agradecendo vocês. Obrigada. Muito obrigado. Isso vai incentivar muito a gente a continuar. Que vocês nos sigam, que vocês compartilhem, que a gente continue trocando essa ideia. Vai ser muito legal para nós e eu acredito para vocês também, não é? Se for a sua primeira vez aqui, eu sugiro que você ouça o primeiro episódio. Sim, falamos sobre o nariz do avião. Foi um episódio bem construtivo, o nosso famoso Radome, né? Pessoal, sempre que a gente tiver comentários construtivos, a gente vai trazer no episódio, sempre comentando o último episódio. Perguntas, talvez informações importantes, informações curiosas. Sempre quando a gente achar que uma informação é relevante, a gente vai trazer. E hoje a gente queria começar trazendo uma informação extremamente interessante de um dos nossos colegas, o Fernando Kemp. Ele comentou durante o podcast, né, logo após que ele ouviu o podcast, uma informação que eu acabei esquecendo de trazer, que é o seguinte. Vamos fazer até um review aqui. Você lembra quando a gente comentou sobre a antena do radar, que ela emite ondas eletromagnéticas, micro-ondas, e elas encontram as nuvens e a água, tem a questão do eco, é refletido e tudo mais, e volta para o avião? O Kemp, ele comentou comigo em um dos episódios, né, quando ele soube do podcast, que na aviação existe um problema muito comum com o radome, que é quando os selos do radome deterioram e a umidade acaba entrando dentro do radome. Me segura que eu vou voltar a perguntar de Radome. Para que serve um selo? O selo, ele de fato está ali, ele é uma borracha, nem sempre na verdade é uma borracha, mas normalmente ele é feito de borracha, um silicone, etc., para poder vedar duas partes, por exemplo, metálicas, ou, né, composto com metal e etc. Por exemplo, o nosso radome, lembra? Normalmente feito de fibra de vidro ou material composto, ele é ligado à estrutura do avião. A parte que eles se conectam, normalmente você tem um selo ali, justamente para quê? Para fazer com que aquele gap que existe entre as duas partes não entre nada ali, como detrito, sujeira, no caso mais específico do radome ali, água. Por quê? Quando a água ele invade o radome, o que a gente pode ter na tela lá do comandante? Uma informação errada, porque acumulou água, ele vai fazer essa leitura e vai acabar gerando uma informação errônea para dentro da nossa cabine, ali para dentro dos nossos sistemas. Isso é muito interessante. Então foi um comentário que o Fernando Kemp ele trouxe para nós e eu achei muito construtivo. Eu fiquei extremamente animado quando ele falou isso, porque realmente é uma informação muito curiosa. Obrigada, Fernando. Obrigado. E é isso aí. E o segundo comentário do nosso colega Robson Nazaré. Ele acabou trazendo uma caneladinha nossa, Stephanie. Mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes também não sabiam, pelo menos uma boa parte, eu creio. Eu não quero acreditar que eu sou o único e você também a não saber que os morcegos, adivinha? Não são cegos. Exatamente. Queria colocar um adendo aqui, que a gente tá na turminha do avião, tá? A biologia se passou aqui, Passou gente. longíssimo, mas tudo bem, a gente vai fazer essa correção agora. Pessoal, os morcegos, eles emitem sons de alta frequência, ultrassons, para ser um pouquinho mais específico, que estão, assim, além do alcance da nossa audição. É como se fosse um superpoder. Igual o cachorro, que ele tem a capacidade de sentir um cheiro, ele tem um olfato muito aguçado. Os morcegos, eles têm essa capacidade auditiva muito aguçada, ao ponto de trabalhar com ondas
sonoras de ultrassom. Então o que acontece? Quando o morcego ele emite essa onda sonora, quando esses sons eles encontram um objeto no ambiente, como uma presa ou um obstáculo, as ondas sonoras elas são refletidas de volta e formam o que a gente chama de eco. Isso a gente chegou a comentar no podcast. Eu lembro que a gente chegou a relacionar a questão das ondas com o eco. Então, como eu estava dizendo, o morcego ele tem um sistema auditivo muito sensível. E ao ouvir esse eco, ele é capaz de determinar a localização e o tamanho e a forma e a velocidade do objeto na qual ele está tentando ali identificar. Isso permite que eles naveguem e caçem com uma precisão muito aguçada, até mesmo no escuro. Então, Senhor Robson, muito obrigado pela correção, muito construtiva. A gente aprendeu com você aqui. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes também aprenderão. Biólogos que ouvem o podcast, por favor, pulem o primeiro episódio. Não pula não. Escutem o primeiro episódio e pulem os primeiros momentos que a gente chega falando de morcego. Considerem só este aqui. Vamos lá. Bom, vamos entrar no assunto, então, o famigerado assunto de como que o avião voa. Como o avião voa. Vamos lá. Hugo, Eu, na sua opinião, na minha opinião, como que o avião voa? dinheiro. Com certeza. Com certeza. É impossível o avião levantar voo de qualquer forma, em qualquer localidade, de qualquer pessoa, qualquer modelo e etc., sem ter muito dinheiro investido nisso. Concordo. Salvo exceção, um aviãozinho de papel, né? Vamos colocar assim dessa forma, vai. Fazendo uma piadinha aqui, um disclaimer, mas falando sério, o dinheiro ele é muito importante na aviação. Mas de fato não é isso que faz o nosso avião voar, tecnicamente falando. Tá, agora falando sério. Conta pra mim, como que o avião voa? Claro, vamos lá. Bom, antes da gente começar, é importante a gente definir de fato o que é uma asa. Aliás, mais especificamente, o que é um aerofólio. Se você... Imagina uma asa de um avião. Imaginei. Imagina uma asa de um avião. Se você cortar essa asa do avião, pegar uma tesourinha, cortar a asa do avião e olhar, imagina, da ponta da asa para a raiz, como se você estivesse lá na ponta, lá no aerofólio, lá no winglet, lá na pontinha mesmo da asa, e estivesse olhando em direção da fuselagem, e você visse esse corte no avião, você ia acabar percebendo que a asa ela tem um perfil. E esse perfil a gente chama de aerofólio. Esse aerofólio ele tem uma forma especial. Normalmente ele é assimétrico. O que significa isso? Ele tem a parte superior diferente da parte inferior. Normalmente a parte superior do aerofólio ela é maior, ela é mais curvada do que a parte inferior, que costuma ser um pouco menos curvada ou mais reta. Bom, antes da gente avançar com as teorias da asa, a gente precisa retomar uma teoria que a gente aprendeu lá na escola, sobre o princípio de Bernoulli. Você lembra deste senhor famoso matemático físico do século XVIII, o senhor Bernoulli? Você lembra o que a gente jantou ontem? Não, eu não lembro que a gente jantou Então, ontem. muito obrigada. Então tá bom, vamos continuar. Bernoulli ele foi um físico muito famoso, principalmente pelas teorias que envolviam trabalhos com fluidos. Uma das principais que fizeram uma diferença muito grande na aviação para a gente entender como o avião voa foi o uso do tubo de Venturi para entender qual era o comportamento de um fluido em escoamento. O que era o tubo de Venturi? Imagina que você tem um cano de água. Imaginei. Pode ser um cano de água. Imaginei. E imagina que esse cano ele sofre um estreitamento. Então assim, você tem o cano e aí do nada o diâmetro desse cano ele fica menor. Pera aí que meu professor agora vai ficar orgulhosíssimo de mim. Ah, vamos lá. Quando a água passar por ali, ela vai acelerar. Calma, a gente já chega lá. Tá Nossos orgulhoso. telespectadores aqui, eles estão ainda querendo entender o que é o tubo de Venturi. Então imagina que você tem esse cano que sofre um estreitamento. Agora imagine que tem um fluido de fato escoando nesse cano. O que acontece? Quando o fluido ele está passando por esse diâmetro maior do cano, ele tem uma pressão. Ele está passando por ali por uma certa velocidade. Agora, quando ele avança para o estreitamento, para essa convergência até o estreitamento, e de fato está nesse estreitamento, acontece um fenômeno. Esse fluido ele vai tender a aumentar a sua velocidade e diminuir a sua pressão. Estamos indo bem até aqui?
Tá conseguindo entender mais ou menos como é que funciona? Você consegue, que você é meio engenheira, né? Então, assim, estamos mais trocando uma ideia para os nossos telespectadores. E aí, time, estão comigo? Vocês estão comigo, estão acompanhando, mas vamos lá. Esse fenômeno, ele não acontece só em um tubo em escoamento. Aliás, em um fluido que está em escoamento dentro de um tubo que, de fato, diminui ou aumenta os seus diâmetros. Não. Esse fenômeno, ele acontece, na verdade, com diversos dispositivos ou máquinas, ou no nosso dia a dia, propriamente falando. E isso é muito fácil da gente compreender essa relação do que acontece quando a gente tem um fluido escoamento e, consequentemente, essa perda de pressão ou aumento de velocidade, por assim dizer. A gente tem um exemplo muito legal disso, que exemplifica de fato como o avião voa, e eu vou trazer para vocês como um segundo exemplo. Agora eu vou falar um que você não sabia, Stephanie. Sim, eu fiz a minha lição de casa e você não sabia desse. Desafio. Vou te desafiar. Imagina, vamos usar a imaginação, telespectadores vem comigo. Imagina duas latinhas ou duas bolinhas amarradas por um cordão. Como se você pegasse e amarrasse uma bolinha, amarrasse outra bolinha, levantasse o meio do cordão e fizesse um triângulo. Então as bolinhas vão ficar penduradas ou as latinhas vão ficar penduradas e você vai ter ali um dispositivozinho. Certo? Legal. Imagina que essas duas bolinhas ou as duas latinhas, elas estão um pouquinho afastadas umas das outras. Como se você estivesse levantando a cordinha uma com uma mão, uma com a outra mão. Deixa eu fazer um PS aqui. Certo. Tinha um brinquedo antigamente que eu arrebentava meu pulso, chamado bolinho bolacha. Ele fazia isso É daí. aquela que ficava tec, tec, tec batendo, né? Era mó legal aquilo lá. Enfim, nostalgia. Então imagina que você tem essas duas bolinhas, essas duas latinhas, elas estão separadas uma das outras. Certo. Se você pegar esse seu experimento e soprar entre as duas bolinhas e entre as duas latinhas, o que vai acontecer? Você vai estar acelerando o ar que está passando entre elas. Quando você faz isso, você cria uma zona de baixa pressão. O que vai tender com as bolinhas ou com as latinhas? Elas vão convergir pro mesmo lado. Elas vão se unir, elas vão bater uma com a outra, de fato. Por quê? Porque a zona de baixa pressão está ali, fazendo com que a atmosfera em si, né, empurre elas uma contra a outra. Sabe onde que a gente percebe muito isso também? Quando você está numa estrada, dentro de um carro ou numa moto, e você percebe que está vindo um caminhão na contramão. Quando esse caminhão passa por você numa alta velocidade, o que acontece? Você sente seu carro balançando. Muito. Porque a massa de ar que está sendo acelerada ali, ela é tão grande que faz com que a gente tenha a sensação de que, de fato, a gente está entrando num turbilhonamento, enfim, é só a baixa pressão atuando ali. Então, tem vários momentos do nosso dia a dia que a gente consegue perceber que a aceleração de uma massa de ar ou de um fluido, de fato, ele causa zonas ali de baixa pressão. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre um outro efeito que também é muito discutido quando a gente fala no assunto aeronave, sustentação, voo e etc., que é o efeito Coanda. Eu vou trazer dois exemplos para vocês entenderem o que é esse efeito e como ele se comporta nas nossas aeronaves. Vamos imaginar uma colher presa debaixo de uma torneira por uma cordinha. Sempre que vocês ligarem a torneira, vocês vão reparar que a água ela não tende a bater na colher e sair dali de forma desordenada, ou né, de forma que ela não contorne a colher. A água ela sempre vai escoar pela haste ali da colher e vai fazer a curvatura da colher até a sua de fato queda para a pia e etc. Da mesma forma, se vocês imaginarem quando vocês estão ali pegando uma tacinha de vinho e colocando um pouco de vinho na taça. Se você não tiver ali o dosador, né, ou algo que vai fazer com que as gotas caem de forma mais uniforme dentro da taça, o que vai acontecer? Aquilo que todo mundo odeia. O vinho, ele vai tender a contornar a boca da garrafa e deixar com que ele escorra, fazendo ele vazar um pouquinho para fora do copo. Quem não odeia isso, não é? De forma semelhante, o ar que passa por cima da asa do avião, ele gruda, entre aspas, na superfície e segue o contorno curvado da asa. Esse efeito é o efeito Coanda em ação. O ar que deveria seguir reto, ele prefere acompanhar a curvatura da asa. Pessoal, na prática, o princípio de Bernoulli, ele é o verdadeiro herói que faz o avião subir. Enquanto o efeito Coanda, ele atua ali nos bastidores para garantir
o entendimento de como que o ar flui suavemente pelas asas. Juntos, esses dois fenômenos, eles ajudam o avião a se elevar, aí desafiando os poderes da gravidade e permitindo de fato o voo. Mas a gente vai continuar o nosso podcast, os nossos entendimentos em cima apenas do princípio de Bernoulli, que é de fato mais difundido aí nos conceitos, teorias e livros da aviação. Agora, pensa no nosso aerofólio. O nosso aerofólio, ele tem o perfil assimétrico e isso é de fato para ele ser muito eficiente na questão do trabalho com o ar. Imagina que você está olhando para o seu aerofólio de frente. Quando o ar ele bate no aerofólio, ele tende a se dividir para cima e para baixo. Quando isso acontece, a camada de ar que vai por cima do aerofólio, ela tende a ser mais rápida do que o fluxo de ar, aliás, né, que vai por baixo do aerofólio. Só que eles sempre vão tender a se encontrar lá na ponta. Uma curiosidade que eu não comentei. O nome da frente do aerofólio, ele se chama bordo de ataque. E a cauda ali atrás, né, a bundinha onde a chapa se fecha, se chama bordo de fuga. Então, quando o ar ele entra no bordo de ataque, ele se divide para cima e para baixo, se encontra no bordo de fuga. Quando isso acontece, o ar que está passando por cima, ele passa com uma maior velocidade. Então, o que acontece? Ali em cima, a gente vai ter uma zona de baixa pressão. E essa zona de baixa pressão permite com que a atmosfera, de fato, levante o avião, suspenda o avião, crie o que a gente chama de sustentação na nossa aeronave. Um experimento que é muito famoso e a gente consegue entender de forma muito clara como a massa de ar funciona para atuar com a sustentação, para fazer com que a sustentação aconteça, é você pegar uma folha de papel, uma folha de A4, por exemplo, segurar as duas pontinhas da folha e soprar a parte de cima. Você encostar a sua boca quase perto da parte de cima e fazer um sopro. Quando você faz isso, você vai perceber o quê? Que a massa de ar em cima da folha ela está acelerando, criando essa zona de baixa pressão, fazendo com que a folha ela suba, sem que você atue de forma alguma na parte de baixo dela. Isso tudo por conta da nossa força atmosférica, da nossa pressão atmosférica. Eu acho que o exemplo perfeito do bordo de ataque é quando a gente está no carro. Eu tenho certeza que você já estava descendo para a praia algum dia com a família, botou a mão para fora e ficou chacoalhando a mão no vento, fazendo aquela famosa ondinha. O bordo de ataque nesse caso, seria a pontinha dos nossos dedos, né? Quebrando o ar e gerando uma sustentação para nossa mão. Exatamente. Acontece um pouco desse efeito também. E, inclusive, é muito legal de fazer isso. Pessoal, cuidado, hein? Quando for colocar a mão pra fora, pelo amor de Deus, hein? Isso é só um experimento, não se matem, não percam a mão. Olha a faixa azul, Olha hein? a faixa azul, vamos nessa. Bom, mas o avião, ele não consegue voar apenas com a força de sustentação. No geral, o aerofólio, a aeronave, ele sofre 4 tipos de forças. A força peso, que é responsável pro avião... Nossa, eu sofro dessa força também. É verdade, né? A gente tá lutando aí dia a dia, né, pra combater essa força. A força peso, que é responsável por, de fato, fazer com que o avião vá para baixo, a força da gravidade atuando sobre a superfície da aeronave, sobre a aeronave, de fato, fazendo com que ela vá para baixo. A força de sustentação é a força responsável por fazer com que ela vá para cima. O arrasto, que é a força que tende a ir contra o seu movimento, ou seja, né, você está andando, é como se algo estivesse te puxando para trás ou criando uma resistência para que você não consiga avançar. E a força de empuxo, que é responsável por fazer com que a aeronave vá para frente. Quando a gente tem o cancelamento, ou, de fato, se eu falar para você que a força de sustentação é igual à força do peso, eu estou querendo dizer que o avião está voando num voo reto e nivelado. Voo de cruzeiro. Um voo de cruzeiro. Se a força de empuxo for maior que a força de arrasto, nosso avião está indo para frente. Se elas forem iguais, o avião está parado. Se a força de arrasto for maior... Ele tá de ré. Ele tá de ré. Não, ele não tá de ré. Ele de fato vai estar parado, porque na verdade a força de arrasto é a força que se opõe ao movimento. Né? Então, se não tem movimento, você não tá tendo arrasto. Basicamente, essa seria o conceito mais entendível, vai de uma forma leiga falando. Agora, eu acho que para finalizar, a gente precisa só colocar mais um conceito aqui, que é sobre a corda aerodinâmica. Isso é um conceito um pouquinho mais específico que a gente aprende no nosso dia a dia, na aviação,
mas é muito importante para a gente aprender sobre os próximos assuntos que a gente vai comentar aqui. O que é a corda aerodinâmica? Ela é uma linha imaginária que vai do bordo de ataque do nosso aerofólio ao bordo de fuga. Ela é imaginária. Para efeitos técnicos do nosso dia a dia, ela não existe. Mas para efeitos teóricos, para a gente entender a aerodinâmica, ela é muito importante. Quando você tem a corda aerodinâmica, o conceito de corda aerodinâmica na aeronave e o vento relativo, que é aquele vento que bate de frente no nosso aerofólio, o ângulo que é formado entre a corda e o vento, ele se chama ângulo de ataque. Por que esse ângulo é tão importante? A gente vai entender logo à frente. Agora, Stephanie, você como uma boa entusiasta, descreve para mim todos os componentes que você lembra que possuem na asa. O inlet, O inglês, ó, que inglês afiadíssimo aqui, hein? o slat, Slat, o flap flap e o spoiler. e o spoiler. O que mais a gente encontra na asa? Tanque de combustível. O tanque de combustível, o que mais? O motor. O motor, muito bem. Eu pensava que você não ia falar isso. Vem comigo. Tá pensando só na asa, né? Vem comigo. Muito bom, muito bom. A gente tem algumas outras coisas na asa que a gente não vai se aprofundar hoje, mas que seria muito interessante também a gente conversar talvez num próximo episódio. Por exemplo, as ventos do tanque de combustível, válvulas de A alívio. manutenção do tanque de combustível, que não deve ser fácil. Exatamente. Outra coisa que você já estudou, pouca gente sabe também, que é o quê? Em cima da nossa asa, a gente tem uma trilha, um caminho para saída de emergência. Deixa eu fazer uma curiosidade aqui agora a respeito de emergências do curso de comissário. Em cima da asa tem uma anilhazinha, não sei como eu posso descrever aquilo, algo que você consegue prender um gancho. Esse gancho ele serve para que em caso de uma emergência, acima da asa tem aquela porta da saída de emergência e dentro dela tem uma corda. Eu consigo amarrar essa corda, prender essa corda nessa anilhazinha para que ela sirva como um corrimão, vamos dizer assim, para os passageiros em uma possível situação de emergência segurar nessa corda para poder escorregar pelo flap, para poder, sei lá, ser resgatado e sair do avião em segurança. Isso é um ponto de ancoragem. Normalmente, quando você está voando perto da janela, você consegue ver tanto essa pista que você está comentando, porque são áreas específicas que se pisa em cima da asa, né? Você não pode pisar em qualquer lugar. Você tem essa área bem demarcada na aeronave, e inclusive esses ganchos eles são pintados de amarelo, justamente para poder chamar a atenção. Então, fica aí a dica para os ouvintes quando estiverem sobrevoando, não, né? Quando estiverem voando, né? Vocês repararem nessas curiosidades. Muito bem colocado. Agora, de tudo isso que a gente falou, para a gente poder concluir como o nosso avião voa e também para que serve uma asa e concluir de fato a questão do aerofólio e da corda, de tudo isso que a gente falou até agora, eu gostaria de entrar um pouquinho mais nos assuntos dos componentes que trabalham em função da aerodinâmica na nossa aeronave. E o primeiro deles que eu vou comentar é sobre o aileron. O aileron ele é uma parte móvel da asa de um avião e ele é usado para controlar o movimento de rotação ou de rolamento. Bom, então como é que isso funciona? Toda vez que o comandante ele quer fazer uma curva para a direita ou para a esquerda, ele utiliza o manche ou joystick da aeronave, isso depende do modelo. Quando ele vira o manche para a direita, como se fosse o volante do carro para você fazer uma curva para a direita, o que acontece? O aileron que está localizado lá na ponta da asa esquerda, ele desce. Ele normalmente fica localizado no nosso bordo de fuga. Ele é uma superfície que fica junto ali com o bordo de fuga. Ele desce. E o aileron da asa direito, ele sobe. Então imagina, toda vez que o ar ele bate no bordo de fuga e ele escoa sobre a asa e ele encontra uma superfície embaixo da asa que está para baixo, como se fosse uma placa ali interrompendo aquele fluxo, o que vai acontecer? O ar ele vai bater no aileron que está na asa esquerda e vai empurrar ela para cima. Contrapartida, do outro lado é o oposto. O aileron ele está virado para cima. Então o ar que está escoando sobre a asa na parte de cima vai encontrar essa chapa virada para cima, vai bater no aileron e vai fazer com que a asa desça. Então é assim que o comandante ele faz um movimento de rolagem no avião, esquerda e direita, trabalhando com fluxo de ar de fato que escoa sobre a asa. Legal? Então a gente já identificou qual e como
o aileron trabalha. Aliás, qual é a função e como o aileron trabalha. A gente também tem uma outra superfície que você falou, que se chama flap. Qual que é a função do flap? O flap, eles são superfícies móveis que se localizam também na parte traseira da asa, ali no nosso bordo de fuga. Pessoal, quando eu falo que mais de um componente se localiza na parte traseira ou dianteira da asa, não estão no mesmo lugar, não são os mesmos componentes. Normalmente o aileron está localizado mais lá na ponta da nossa asa e o nosso flap mais na parte ali da raiz, mais perto da nossa fuselagem, a nossa estrutura do avião. Para quem já voou e esteve perto da asa, ali na janelinha perto da asa, o flap é aquela superfície que quando a gente está chegando próximo ao aeroporto para pouso, ela se abre, faz com que a asa fique bem maior. Vocês vão reparar na próxima vez que vocês voarem, ou quem já voou também já reparou, é muito bonito de ver ele se abrindo. Dá para ver isso muito bem. Bom, os flaps eles são usados principalmente durante pousos e decolagens. Quando eles são acionados, os flaps eles aumentam a curvatura da asa, aumentando consequentemente aquilo que a gente chama de ângulo de ataque. E isso faz com que a nossa aeronave ganhe mais sustentação. Isso permite que o avião ele voe com velocidades mais baixas sem perder a sustentação. Mais uma vez, em aeroportos, quando o avião está vindo para pouso, você percebe que o nariz dele está lá em cima, o flap está lá embaixo, e ele está com uma velocidade muito baixa em relação àquela que ele de fato voa. Ele consegue ganhar muito mais sustentação, levantar muito mais o nariz, ou seja, o seu ângulo de ataque ele é muito maior para poder de fato ganhar mais sustentação em baixas velocidades. Em aeroportos como o de Congonhas, que o pouso é um pouco mais crítico, vamos dizer assim, no momento do pouso você consegue ver toda a funcionalidade da asa ali. Os slats estão por ali, os flaps estão por ali trabalhando, os ailerons também estão por ali trabalhando. Se você reparar, o motor também se abre, né, que é a função de reversa, a gente pode falar disso no próximo episódio. Se você olhar bem, tem até o pé do piloto para fora tentando frear o avião. Tem bastante coisa. Mas, enfim, tem bastante equipamento para parar o avião aqui na pista, porque ela é uma pista mais crítica, né? Considerada mais crítica. Tá vendo como ela é entusiasta, bonitinha, sabe de tudo da aviação. Bom, carro dos Flintstones, né? Ele bota o pé pra agora, tá todo mundo imaginando isso. Vamos lá. Bom, então para concluir, com os flaps abaixados, o avião ele pode pousar ou decolar em pistas mais curtas, justamente porque a sustentação extra ajuda a controlar a velocidade de uma forma mais eficiente. Agora, slats e slots. O que são os slats ou slots? São estruturas localizadas nos bordos de ataque das nossas asas. Normalmente os slats são estruturas móveis, ou seja, eles conseguem estender e retrair de forma mecânica, e os slots normalmente são fixos. Os slats, eles trabalham em combinação com a peça que a gente acabou de falar, os flaps, para melhorar o controle do fluxo de ar na asa em ângulos de ataques mais elevados. Basicamente falando, eles permitem que o ar ele flua suavemente sobre a asa, aumentando a capacidade do avião de voar em ângulos de ataque mais elevados sem perder o controle. Os spoilers. Fofocas? As spoilers. Cara, olha só, eu caí que nem um patinho agora. Eu tenho um spoiler de Prison Break, aquela série que lançou há 20 anos atrás. Tô assistindo agora, né? É isso daí, pessoal, spoilers. É esse tipo de spoilers que a gente tá falando. Qual que é a função dos spoilers? Eles são superfícies móveis na parte superior da asa usados para reduzir a sustentação. De fato, eles são utilizados para reduzir. É isso mesmo que você ouviu. Não é para fazer o avião cair. Eles trabalham de forma a trimar, a ajustar o fluxo que passa sobre a asa, justamente para evitar com que o avião ele fique descoordenado com um movimento de rolagem muito elevado. Se o avião ele começasse a fazer aquele movimento que a gente falou de rolagem, para um lado e para o outro, e você utilizasse o aileron para poder compensar esse movimento, você não ia compensar nunca. Você não ia conseguir compensar de forma muito efetiva, porque o fluxo de ar que passa no aileron ele é muito elevado, e o fato do aileron ser uma superfície normalmente grande e por conta da sua localização na ponta da asa, o fluxo de ar ele tende a fazer com que o avião, na verdade, ele descoordene mais e não se ajuste. Então, para evitar esse descoordenamento ou essa rolagem elevada, o que é utilizado? Os spoilers acima da asa, que vão ali levantar
minimamente apenas para poder ajustar o voo e manter ele reto e nivelado. Agora, uma outra curiosidade que você acabou puxando a sardinha, os spoilers nas aeronaves de grande porte normalmente são utilizados para duas finalidades. Uma para poder de fato fazer a frenagem aerodinâmica da nossa aeronave e a outra para poder de fato trimar, como eu disse, para manter o avião ali reto e nivelado, para poder fazer aquelas correções durante o voo e etc. Quando o avião ele pousa, encosta no chão, todas as superfícies elas levantam em cima da asa. Todas as superfícies de spoiler Sim, era disso que eu tava levantam. falando. Exato, você comentou sobre isso. Levantam. O que eles fazem? Eles aproveitam aquela camada de ar, aquela velocidade do avião, né, todo aquele fluxo que está passando em cima da asa e faz com que o avião ele cole no chão. É como se você estivesse empurrando o avião para o chão utilizando a massa de ar. Para por que isso é efetivo? Por que isso é tão importante? Para aumentar a eficiência dos nossos freios, da frenagem da aeronave. Apenas como mais um complemento, como você mesmo disse, então além dos nossos spoilers, do nosso freio, a gente também tem o nosso reversor, que vai aproveitar toda aquela camada de ar que está passando para dentro do nosso motor e fazendo com que esse ar ele de fato fique o oposto ao avanço. É como se você pegasse o ar que está vindo de frente e falasse: não, não, agora você vai voltar de onde você veio. Faço questão da gente falar disso no episódio que a gente foi falar de motor. Com certeza falaremos. É isso aí. Falta um muito importante, que é um que quando a gente bate o olho no avião, normalmente tem a corzinha da companhia, o logo pintado. Tem até uma luz para iluminar só ele. O winglet. Sim, o winglet. Agora eu fui meio tendencioso, né? Porque na verdade essa superfície que nós estamos comentando é aquela superfície que fica na ponta das asas das aeronaves. Normalmente ele tem uma curvatura para cima. Você percebe, né? Que é como se fosse uma continuação da asa que faz uma orelhinha, vamos colocar assim. Eu falei winglet, mas na verdade isso varia muito de fabricantes de aeronaves. A Boeing, ela pode chamar de winglet, da mesma forma que a gente também tem um modelo que se chama Scimitar. Na verdade, eu não sei pronunciar, é Estamos no Brasil, tá Shmitar, tudo bem. então eu acredito que seja Scimitar ou Scimitar, enfim. É um modelo que são aplicados nas aeronaves. Aqui no Brasil, que eu me lembre, só 737 NG, os 800, eles são, alguns modelos utilizam esse modelo de winglet. E o Airbus normalmente também tem um que se chama, é o mesmo propósito, com nome diferente, e se chama Sharklet. Então, nomes diferentes, mesmas funcionalidades, mesmo propósito. Para que serve o Winglet, ou Scimitar, ou Sharklet? Eles fazem com que a nossa aeronave economize mais combustível. Agora, como isso acontece? Toda vez que a gente tem um diferencial de pressão em cima da nossa asa, parte superior, vento passando mais rápido do que a parte inferior, lembra disso? O que acontece? Quando você tem no bordo de fuga o encontro da massa de ar que está passando ali por baixo da asa e a massa de ar que está passando por cima da asa, quando você tem esse encontro, você tende a gerar um arrasto aerodinâmico. Esse efeito ele é muito visível em dias que a nossa umidade do ar está muito alta. Se você olhar, por exemplo, no aeroporto de Congonhas ou em qualquer outro aeroporto, quando a aeronave está pousando principalmente, você vai reparar que nas pontas da asa formam o que a gente chama de vórtex de ponta de asa, que nada mais é do que uma espécie de rodamuinho que é formado por conta desse encontro das massas de ar na ponta da asa. Isso causa um arrasto. Isso, consequentemente, lembra, o arrasto ele é a oposição ao meu avanço. Isso causa, consequentemente, um consumo maior de combustível, uma perda de eficiência, vamos colocar assim. O que eles fazem? Eles fazem com que a nossa asa crie um efeito virtual de alongamento nela. Se você reparar, a asa ela vai afinando da raiz para sua ponta. Mas chega um momento, para as aeronaves que não têm o winglet, que ela simplesmente para, como se fosse um corte ali e acabou. Com o winglet, ela sobe e ela vai afinando. O fato de você conseguir esse afinamento faz com que o diferencial de pressão na ponta da asa seja reduzido, consequentemente o arrasto, consequentemente o vórtex e
etc. Então o Inglet ele é muito importante para as operações das aeronaves por conta da economia de combustível que ele proporciona. Essa economia ela é tão expressiva que pode chegar de 4 a 5% do combustível que é utilizado nas aeronaves no dia a dia. Uau. Isso é muita coisa. Pessoal, o maior gasto na aviação comercial é o querosene, é o combustível. Então, tudo que o avião puder fazer, tudo que os fabricantes, os engenheiros puderem fazer de forma segura e eficiente para que o avião voe, eles vão fazer. E o Inglet é um exemplo disso. Eu acabei esquecendo de comentar sobre mais um. Uma das aeronaves mais recentes, eu já trouxe ela no último episódio, da Boeing, é o 787. Ele não possui um winglet. Por que ele não possui um winglet? Porque Porque a asa dele já é o próprio winglet. exatamente. O próprio formato da asa do 787 já proporciona esse alongamento virtual, vamos colocar. A própria asa dele já tem um formato mais, vamos colocar, pontiagudo para fazer com que esse diferencial de pressão seja reduzido. Então, de fato, não seria necessário um winglet propriamente dito, porque a asa já faz, toda a asa, o dobramento, a envergadura da asa, na verdade, já faz esse efeito ocorrer de uma forma mais orgânica. Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente acabou cobrindo todos os assuntos, principais assuntos e componentes que estão ali referentes à nossa aerodinâmica. Falamos sobre a asa, o perfil aerodinâmico chamado aerofólio, falamos sobre a corda, ângulo de ataque, Demos uma aula de aerodinâmica. uma aula de aerodinâmica, falamos sobre spoilers, sobre os flaps, o winglet. Alguns itens que a gente trouxe aqui em pauta, como, por exemplo, o que está na asa, o motor, o tanque de combustível, a gente vai falar no próximo podcast, quem sabe. Acho que por hora, acredito que os nossos ouvintes que não sabiam como o avião voa, pode até não continuar sabendo, mas já vão ter uma boa ideia de como começar a pesquisar. Não, brincadeira, foi muito bom. Suas colocações foram muito boas. Acredito que os nossos ouvintes vão gostar. Ah, suas explicações também faz-me ser. Ah, eu tô tentando, né? Sabe como é, né? Lição de casa. Vai lá pegar sua folha de papel A4 e vai soprar ela. E vai soprar ela, exatamente. Vocês não podem sair desse podcast sem pegar uma folha de papel e fazer com que ela voe. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer estar aqui com você. A gente se vê no próximo episódio. Foi um prazer estar com você também e com vocês, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.